Agora recebendo o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Oi, Alexandre, bom dia. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos escuta ou nos acompanha pela internet. Vamos começar então a semana falando um pouco sobre política. Ainda bem, né? Porque falar de futebol para nós dois está difícil. Meu Deus, não, olha, cabeça muito inchada. O Grêmio tomou um choque ontem. E o Vasco no sábado, né? E vamos nos encontrar no próximo final de semana. Imagina a qualidade, né? Imagina a qualidade. Mas vamos lá, Alexandre. Os primeiros passos da CPI do esgoto e a presença do diretor-presidente da Agir na reunião de amanhã. Que análise você faz? Eu acompanhei a segunda e a reunião até agora importante dessa comissão que aconteceu semana passada, e eu fico na dúvida quais são as respostas concretas, Jorge, que essa CPI pode trazer para a comunidade. Porque num primeiro momento, quando a gente faz uma CPI, quando a gente analisa isso, o que se quer discutir? Tem possibilidade de reverter essa revisão extraordinária de 10,72% que foi imposta na tarifa, além do reajuste? Tem essa possibilidade? É muito difícil juridicamente. Tem a possibilidade de mudar essa transformação que fizeram no contrato para que 40% da coleta fosse feita através de caminhão limpa-fossa? Tem essa possibilidade? Não, é muito difícil. Então, de fato concreto, a CPI não tem muita dificuldade para trazer. Ela vai responsabilizar politicamente quem? É onde ela quer chegar. A gente percebe, por exemplo, que nessa primeira reunião ficou determinada a contratação de uma empresa de auditoria para analisar a questão fiscal, a questão financeira, a questão jurídica e até a questão técnica sobre essa questão do caminhão limpa-fossa. Uma assessoria, uma consultoria dessas é muito caro, Jorge. Eu já ouvi falar valores entre 400 e 500 mil até R$1 milhão. Bom, a Câmara vai despender esse valor. Essa auditoria, para ser feita com rigor, com apuro, ela vai conseguir entregar os resultados no prazo que a CPI precisa, que é no máximo 6 meses? Então, no momento que tu faz essa consultoria, tu gasta esse dinheiro, tem que ter uma resposta um pouco mais concreta para a sociedade. Eu questionei o vereador Diego Nazato, que é o presidente, ele disse que até uma clareza de que não houve irregularidade, não houve problema, é uma resposta para a sociedade. Tá certo, isso é uma boa resposta. Só que, se tu gastar R$1 milhão para dizer que não tem nada, aí já começa a ser um prejuízo para o contribuinte. Então, eu acredito que é um tema importante essa CPI, ela vem tardiamente, ao meu ver, e agora precisa ver como é que os integrantes vão trabalhar com ela, com a responsabilidade que ela precisa. Bom, nessa terça-feira vai estar o Paulo Costa, que é o responsável pela Agir. Ele foi para a Agir, ele foi o secretário mais longevo da prefeitura, ele trabalhou na administração do Mário Hildebrand, ele trabalhou na administração do Napoleão Bernardes e ele trabalhou ainda na administração do Décio Lima. Agora, ele quando foi para Agir, esse quinto aditivo já estava em fase de execução. Então, o que a Câmara quer entender esse aditivo? Já houve explicação, mas não foi pelo responsável, o que gerou muitas críticas dos vereadores. Por outro lado, o Paulo não foi na convocação, porque o Paulo já tinha agendado um curso de 4 dias em São Paulo. E, casualmente, eu tinha conversado com ele por uma outra situação e eu já sabia desse curso que ele iria em São Paulo. Então, ele não pôde ir. Eu conversei com ele essa semana, ele me disse que está muito tranquilo, vai prestar todos os esclarecimentos. Então, e a gente viu a CPI pedindo uma série de documentos que já foram pedidos nas comissões anteriores e documentos que estão ali também no portal da Agir. Bom, agora o Paulo vai abrir esses documentos. A gente percebe um movimento de alguns vereadores, vão tentar colar a imagem do Paulo
com a imagem do ex-prefeito Mário Wildemann, tentando atribuir um tipo de responsabilidade, deixando claro que o ex-prefeito Mário Wildemann não assinou esse aditivo. As razões têm que ser questionadas por ele. Eu já perguntei para ele e ele me disse, eu não assinei porque eu não concordava. E também estava no fim do meu governo, a responsabilidade ia cair no colo do prefeito que assumiria, que é o Egídio Ferrari. Então, se quiserem fazer essa associação, talvez não seja produtiva a resposta que essa CPI tem. Mas há, sim, uma grande expectativa sobre o depoimento do Paulo que vai acontecer nessa terça-feira de manhã. Você falou sobre Tardia, né? Aliás, as manifestações na Câmara vieram só depois desse contrato ser assinado, quando a imprensa, bem antes, já divulgava, já chamava a atenção e não houve manifesto nenhum, né? Nada. E lembrando, Jorge... Isso não serve como uma lição ou é uma jogada política mesmo, né? Deixar o negócio esfriar? Parece que foi ontem, mas eu me lembro, em setembro do ano passado, a gente vinha aqui por uma conversa e esse assunto foi tratado aqui na Rádio Taberá. Sim. Você foi um dos primeiros a levantar essa questão que tinha um quinto aditivo que previa uma série de mudanças. E nós, inclusive, numa entrevista com o então candidato Egídio Ferrari, fizemos esses questionamentos. Então já se sabia desse debate desde o ano passado. O que acontece também é que era período eleitoral, aí depois fim de festa, fim de legislatura, fim de mandato de prefeito, e começou uma nova gestão, uma nova legislatura, e também ninguém tocou no assunto. Parecia que tinham esquecidos. E agora, realmente, depois de assinar o contrato, é esse questionamento que eu faço muito à administração municipal, porque se havia dúvidas, como há dúvidas, a prefeitura chegou a fazer uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado, questionando a legalidade desse quinto aditivo. Mas fez essa consulta depois de assinar o contrato. A prudência exigiria que fizesse isso antes. Olha, gente... Esse contrato já era para ter sido assinado, eu vou esperar mais um pouco, mas eu quero saber o que o Tribunal de Contas tem a me dizer. Se isso, ou Câmara de Vereadores, vamos debater esse assunto? Sociedade, vamos conversar sobre o ônus que nós vamos ter, mas isso não houve. Se assinou e depois está se tentando correr atrás do prejuízo. Realmente, tem questões que não podem ser entendidas. O único argumento que eu ouvi até agora da necessidade de assinar esse contrato da forma que foi, é que a empresa concessionária corria o risco de perder um financiamento milionário junto à Caixa. Bom, né? Mas o ônus é da sociedade. Por que não foi feita, se deu transparência a esses atos quando tinham que ser feito? Então agora Blumenau está correndo atrás da máquina por conta de um quinto aditivo que parece ser, né, o que a sociedade sente, draconiano para todo mundo. Outra coisa que se questiona, Alexandre, para que um investimento milionário se agora os caminhões podem atender a demanda? É um dos questionamentos, inclusive, do vereador Diego Nazato, que ele entende que nessa nova perspectiva, se é para usar, então que use todo. Porque agora, em tese, a concessionária ainda vai fazer cerca de 10% a 12%, alguma coisa de rede, né, de implantar a rede. O que o vereador está dizendo, não, vamos fazer o seguinte, faz tudo caminhão, e aí esse valor que você ia custar ali, que tu ia gastar nisso, abate da tarifa. Essa é uma das discussões que a CPI vai fazer, inclusive se bobear, vai propor lá no final. O vereador falou para o Informe Blumenau nesse sentido. Então, é outra coisa. Dá para fazer, então, tudo no caminhão? Se é isso que dá para fazer, então por que vamos pagar mais essa conta? É uma boa pergunta a ser feita. Bom, e um manifesto na semana passada na Câmara de Vereadores, né? O manifesto é silencioso, apenas com faixas, de empresas de coleta de dejetos aqui da cidade que vão ser impactadas com toda essa medida, né? Imagina, Jorge, tu tem o teu negócio há anos, com as dificuldades de ser empreendedor, em qualquer lugar. E quase todas empresas familiares. Tu tem aquele ali, tem 2 caminhões, 3 caminhões, 10 caminhões, uns mais, uns menos, e de uma hora para outra você diz, olha, aqui você não vai mais poder fazer esse serviço.
É um baque tanto, sem comunicado, sem debate antecipado, sem preparo, né? Sem preparo anterior. Olha, daqui a 5 anos esse modelo vai mudar. Então você já consegue se preparar. Não, a gente ficou sabendo no final do ano passado e isso em abril já entrou em vigor. Então realmente é um impacto para esses empreendedores que, como você disse, são, na sua maioria, empresas familiares que precisam disso e de uma hora para outra viram seu direito, né, de exercer sua atividade produtiva cerceados por uma decisão, né, que beneficia só uma empresa. Isso é outro questionamento também, né? Alexandre, depois de a gente já ver um caminho adotado pela CPI, o que pode, na tua opinião, acontecer? O que a gente pode esperar disso? Podemos esperar alguma coisa? Foi como eu falei na abertura da nossa conversa aqui, Jorge. De concreto, eu vejo muito pouco. Até porque a CPI, como a gente sempre fala, ela tem um caráter político. Então, para se ter algum resultado um pouquinho mais palpável, vai ser contratada essa consultoria. Agora, nós precisamos olhar quanto vai pagar para isso. Porque isso é um ônus a mais que os vereadores estão trazendo para si. Porque se tu faz um investimento volumoso, as pessoas querem ter um retorno importante. Então, de concreto, o que vai acontecer? Vai diminuir a tarifa? Vai acabar essa revisão extraordinária? Muito difícil. Vai mudar essa questão do limpa-fossa? Muito difícil. O vereador Diego aposta que possa acontecer uma revisão, como a gente falou na resposta anterior, da implantação, já que 40% é via caminhão, que isso seja feito na sua totalidade e o recurso que seria empregado na implantação da rede tradicional fosse descontado. Isso é uma coisa. Duvido que vai acontecer isso. Duvido, porque já está tudo amarrado do ponto de vista legal e estrutural. Bom, mas pelo menos então dar nome para os responsáveis. Pode ser, isso pode ser um desgaste. Mas lembrando o que também a gente falou na nossa última conversa, todos os gestores que tiveram algum nível de responsabilidade nesse processo desde 2010, eles todos são ligados ao mesmo grupo político, uns mais, uns menos, e que tem uma ligação com o mesmo grupo político também que transita na Câmara de Vereadores. Então eu tenho dúvida desse resultado concreto. E também provocar desgaste político em A ou B ou C sem ter uma consequência prática também não leva a lugar algum. E lembrando que ano que vem tem eleição estadual, eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador. Mas esses personagens que estão envolvidos na CPI, no Executivo, no governo do Estado, são candidatos. Então, a gente só tem que ter um cuidado para que essa campanha antecipada eleitoral não contamine também essa investigação. Com certeza. Bom, vamos mudando de assunto. A crítica do Cindy Lojas ao desejo de transformar aquele prédio da Secretaria da Educação ali no início do Garcia em sede própria da Câmara de Vereadores. É uma primeira manifestação... Tardia também, né? Tardia, mas pública e contrária a essa mudança, né? A favor do projeto original da Câmara de construir no centro histórico. Tem uma característica importante a gente explicar, né, Jorge? O Cindy Lojas é presidido há muito tempo, aliás, desde que eu me conheço por gente, pelo empresário Emílio Chiran, que é uma figura muito conhecida na cidade, é uma figura que tem uma representatividade importante. E o seu Emílio foi sempre um dos idealizadores, de incentivadores para revitalizar o centro de Blumenau. E uma das áreas que ele também sempre focou, até porque ele tem um interesse próprio, é aquela região do centro histórico de Blumenau. Então, eu até entendo que o Cindy Lojas e ele demoraram a se posicionar sobre isso. E essa é uma outro debate que a sociedade e as entidades precisam clarear. Porque daqui a pouco vai passar a porteira, vai passar a boiada na porteira. Porque tudo está se encaminhando para isso, mesmo que não haja um consenso nem entre os vereadores.
É uma ideia do presidente, o vereador Ailton de Souza, o Ito, e ele já rebateu, inclusive, o Cindy Lojas, e ele tem manifestado que vai fazer isso, mesmo com muita gente dizendo para ele que não devia fazer. Então, essa é uma situação que preocupa. Esse final de semana eu estava caminhando no centro, passei ali no centro histórico e, poxa vida, a gente percebe a importância daquilo ali não se perder. Então, e aí também fica pensando como seria a sede da Câmara, como ela foi projetada, uma sede nova, uma sede moderna, e numa área que poderia integrar com todo o centro histórico e também com o centro natural, porque tem toda aquela mata ciliar ali. Mas o vereador Ito encaminhou desde o começo do seu mandato essa proposta, que foi uma proposta que já ocorreu lá há muito tempo atrás, 2012, se eu não me engano, ali, quando Mário Hildebrand era o presidente da Câmara, e hoje aquele prédio está mais sucateado, está mais abandonado, e realmente eu, Alexandre Gonçalves, como cidadão, não sou engenheiro, não sou vereador, não sou urbanista, mas eu olho para aquele prédio e eu digo, pô, aquele prédio vai fazer o nosso legislativo ser menor do ponto de vista simbólico. Aquele prédio, a reforma vai custar uma Babilônia de dinheiro, sem eu entender de reparo, mas aquela reforma vai custar uma Babilônia de dinheiro. Bom, dentro da perspectiva de integrar o centro histórico, será que não era melhor ficar ali? E o vereador Ito sempre fala, as pessoas querem permanecer no aluguel. Não é o debate. O debate será que não era melhor fazer o que os últimos presidentes todos encaminharam para fazer, que era construir aquela sede? Um terreno foi comprado, um projeto arquitetônico foi feito. Será que não é o caso? Mas vai custar caro. Bom, mas quanto mais caro que vai custar? E se não fizer isso e acabar usando esses recursos para colocar aquele prédio numa rua sem saída, no começo do Garcia, escondido, depois vai conseguir, amanhã ou depois, no futuro, voltar? Não vai dar. Então, a Câmara está deixando escorrer, né, pela sua mão, uma proposta que, se não era a ideal, era a que mais se aproximou do ideal, onde houve mais consenso pelos ex-presidentes. Eu posso citar ali pelo menos 4 ex-presidentes que trabalharam isso. O próprio Egídio Beckhauser, o Almir Vieira, o Marcelo Lanzarin e o Marcos da Rosa. Então, tudo aquilo ficou para trás. Então, eu acredito que, se não é o melhor projeto, foi o projeto que mais se aproximou dos interesses da cidade. Esse é um projeto que eu acredito que apequena a Câmara de Vereadores de Blumenau. Outro assunto, Alexandre, mudança das regras de incentivo fiscal após denúncia do vereador Ito de Souza. Eu, como jornalista, eu me orgulho porque o Informe Blumenau foi o primeiro veículo de comunicação, se eu não me engano, lá em... Olha, eu teria que ver a data, mas foi o primeiro veículo que trouxe a público o fato de que as entidades empresariais, em especial a CIB, ganharam incentivos fiscais para construir aquele centro empresarial que tem ali no Vorça. Bonito, importante aquele centro empresarial, que era um sonho da associação empresarial. Ganhou incentivo para construir, ganhou incentivo para não pagar IPTU e uma série de incentivos a longo prazo. Sendo que ali não há produção, não há geração de riquezas ali. Uma coisa é tu aportar recursos numa empresa que vai gerar emprego, receita, renda e tal, que não é o caso da sede empresarial. Então, bom, Jorge, se eles podem, você pode. Eu posso como cidadão, a gente também contribui, né? Então, o informe levantou aquela lebre lá atrás, quando foi. Aquilo ali foi dado ainda na gestão do Napoleão Bernardes, pelo conselho dos contribuintes. O pessoal sempre, não foi a prefeitura, foi o conselho. Mas a gente sabe que os conselhos são formados majoritariamente por pessoas ligadas ao governo. Então, aí, por conta de uma das quedas de braço das entidades empresariais com os vereadores, que vira e mexe acontece, se eu não me engano foi pela discussão do número de vereadores, mas pode ter sido por uma outra discussão, o vereador Ito pegou e foi na ferida. Mas e vocês? Vocês ficam apontando o dedo para nós, mas vocês fizeram isso. E o vereador Ito avançou, porque
porque ele tem essa característica de fazer denúncias. Foi um vereador importante na questão do combate à máfia dos fiscais da prefeitura, combate à corrupção, e ele avançou nessa coisa, ele comprou essa briga, ele peitou, e agora teve também mais todo esse processo que a prefeitura está fazendo agora foi por conta de decisões do TSE, do Ministério Público, que a prefeitura precisava mudar, né, a sua legislação com relação a esses benefícios fiscais. Isso sim é um resultado concreto, Jorge. Claro que não vai recuperar aquele valor que foi concedido de forma irregular. Não. Mas daqui para frente, obrigou a prefeitura a criar outros tipos de regras para que faça funcionar adequadamente essa coisa que seja mais justo. Não é não dar benefício fiscal, é entender o que esse benefício fiscal pode trazer de retorno para a comunidade como um todo. Ou seja, um avanço, né? Um avanço, foi uma conquista, isso é importante dizer. Através de uma denúncia do vereador, né? Através de uma denúncia junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, que aí, é um papel também. Isso aí é que eu ia falar. E a gente vê a importância, né, do parlamentar, quando ele atua corretamente. Exatamente. Né? Patrícia Líderes, Alexandre, foi eleita presidente do Conselho Estadual de Educação. Isso mostra que ela ainda não perdeu a força e continua no foco político? A questão do foco político é muito mais do contexto externo do que da Patrícia propriamente dita. Quem conversa com a Patrícia, a gente conhece a Patrícia desde o tempo que ela era coordenadora pedagógica, né, Jorge? Então a gente vê que ela tem ocupado espaços importantes, primeiro na política local, depois na política estadual. Ela foi a secretária que ficou mais tempo na educação, que a educação é uma bucha aqui. Então ela galgou espaços importantes e agora ela se coroa no Conselho Estadual, lembrando que ela passou pela Undime, as entidades que congregam os secretários municipais, ela já estava no Conselho Estadual de Educação, que foi importante, ela estava numa comissão importante, que era da educação básica, então ela foi construindo os seus espaços. O radar político, quando a gente pensa, claro que como ela está envolvida, tudo é político, mas a gente sempre associa com o radar político eleitoral, porque quando aparece a eleição, o nome dela sempre é ventilado, ela nunca foi candidata, todas as vezes que o nome dela era especulado, a gente conversava com ela, ela falava sempre a mesma coisa, não é a minha intenção, mas se a conjuntura disser, eu vou, se precisar, eu vou. Então, nesse momento agora, ela não está colocada como candidata a nada, mas certamente em 2026 o nome dela vai ser lembrado e essa ocupação dela, né, na presidência do Conselho acacifa ainda mais no segmento dela e a cacifa também mostrando a sua representatividade e Blumenau tem que se orgulhar disso. Exato. A FURB abriu um chamado público para definir uma organização social que fará a operação da gestão do hospital universitário da FURB. Hospital universitário é uma coisa que eu também, né? Desde que eu me conheço em meio de comunicação, a gente ouve isso e nunca saiu do papel. Será que dessa vez sai? Jorge, algumas coisas me chamaram muito a atenção. O hospital universitário, mal ou bem, ele funcionava meia boca, algumas modalidades. Às vezes, eu, por exemplo, o meu menino, durante muito tempo, 1 ano e meio, foi atendido na psiquiatria infantil lá. Né? Então, ele funcionava, mas muito a meia boca. Isso é fato. Algumas questões de reabilitação, algumas coisas eles tinham lá. Agora, o que me chamou a atenção foi que a FURB praticamente não alardeou isso, e eu vi isso nas redes sociais do prefeito Egídio. Pô, é uma coisa muito importante, é o que sempre, como tu disse, desde que tu te conhece por gente, a gente fala nesse assunto e sempre se clamou por isso. E a gente viu, numa postagem do prefeito Egídio, que tinha esse movimento. Eu, como informe, fui atrás tentar tentar saber esse contexto. E aí conversei com o secretário Douglas, secretário de Saúde, e o secretário me disse, olha, isso é da FURB, a FURB que está fazendo. Nós depois vamos dar
trabalhar para credenciar esse serviço. Claro, a prefeitura é uma grande interessada nesse serviço, mas é a FURB que está fazendo o processo. E aí eu fui procurar porque eu não tinha visto realmente a FURB anunciar isso. E tinha, sim, o material no site da FURB, inclusive o material que eu usei para fazer a reportagem. Então, isso é um fato muito importante, através de uma OS que muitas entidades estão fazendo isso, e a FURB precisou fazer uma mudança debatida junto com o seu conselho universitário para que pudesse aceitar que uma entidade dessas tocasse ali. Agora, é sim muito promissor que isso seja feito. Né? Blumenau precisa dessa necessidade. Nós temos a faca e o queijo na mão, porque tem uma estrutura física muito boa, tem know-how, porque tem um curso de medicina e vários outros cursos da área de saúde pela FURB. Então, tem professores capacitados, tem alunos ali dentro, mas, obviamente, vai ter que se contratar uma estrutura profissional. Mas essa passa a ser toda uma responsabilidade dessa entidade, né? Que aí, claro, vai buscar, através dos credenciamentos que sejam feitos, vai buscar recursos do governo do Estado, do governo federal para isso. E olha como isso é importante, né? Meu Deus. Se avançar, é extremamente fundamental. É muito, muito importante. Por isso que me chamou a atenção que talvez seja uma das notícias mais importantes dos próximos tempos, como é a construção das torres no Santo Antônio. Santo Antônio. A gente tem que entender assim, os impactos, né? Porque a rede hospitalar de Blumenau, que é muito boa, não existe uma rede pública de Blumenau, né? Tudo hospital filantrópico, tem os hospitais privados. Então, se isso realmente acontecer, e pelo jeito vai acontecer, e tomara que num espaço curto de tempo, a gente tem que realmente saudar isso. Vai ser um upgrade muito importante na saúde de Blumenau e, como você falou, é uma situação que se fala há muito tempo e Blumenau precisa. E o tarifaço de Donald Trump? Jorge, a gente vive um mundo surreal, porque a nossa bandeira não é vermelha, mas vai ser azul, branca, com bola, sabe? É uma coisa maluca. Eu nunca vi um presidente de um outro país se meter na política interna de um país e a gente tem todos os problemas. As pessoas podem não gostar do governo federal, não gostar do Lula, não tem problema isso. O governo, a gestão do governo federal está ruim, está ruim. Mas agora, a ponto, não há discussão sobre a legitimidade da eleição aqui no país. Não há. Dizer que a eleição foi sob suspeita, não. O único que perdeu foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas as pessoas que concorreram ligadas a ele, deputado federal, deputado estadual, governadores, senadores, foram eleitas. Ninguém está reclamando da lisura do processo. Mal ou bem, a nossa justiça tem muito problema, claro que tem muito problema, mas a gente vê os ritos sendo seguidos. Então, aceitar impunemente que um presidente de um outro país faça um canetaço desse, inclusive com notícias que não são verdades, inclusive sobre que tinha um déficit na relação comercial com o Brasil, não tem. Então, isso é inadmissível do ponto de vista de cidadania. E é inadmissível a gente perceber alguns parlamentares ainda dizendo que ele tem alguma razão, que ele está certo. E é interessante que alguns dos setores mais prejudicados num primeiro momento, porque todo mundo vai ser prejudicado, todo mundo aqui no Brasil e muita gente nos Estados Unidos, que alguns setores impactados são os setores mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não podem aceitar isso corretamente. Então, claro que o Brasil tem que ter uma habilidade, o governo federal, o presidente Lula tem que ter uma habilidade para negociar. Nós estamos falando dos Estados Unidos, né, o maior país do planeta Terra, o país que tem mais representatividade, mas agora não dá para se curvar. Né? O que aconteceu é muito grave e importante que a gente diga. Não é o Brasil que está falando que é muito grave, o mundo está falando que é muito grave. Os principais países da Europa, a própria China, diz que é uma intromissão que é inaceitável. Então, a democracia se faz a cada 2 anos ou a cada 4 anos, dependendo da eleição. E é um jogo que tem gente que vai ganhar
e tem gente que vai perder. Quem ganha tem que ter a sabedoria para administrar. Quem perde tem que saber respeitar, entender por que aconteceu a derrota e se preparar para o próximo pleito. E isso que não está acontecendo no Brasil. Ano que vem tem eleição. Agora, foi feito todo um processo que culminou ali com os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, né, que acabaram levando o país para esses processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, imagina se o presidente de um outro país, a cada coisa que ele acha que um parceiro dele ou um amigo dele sofreu, vai se meter. Não pode acontecer isso, né? Então a gente tem que parar com esse complexo de vira-lata e tocar a vida. Agora, que sim, o Brasil vai ter que ter habilidade para negociar e eu acredito que isso, depois de baixada a areia, vai se ter uma solução mais pacífica. Alexandre Gonçalves, obrigado pela participação mais uma vez. Jorge, eu que agradeço a quem nos acompanhou e uma boa semana para todos. Eu conversei com o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves.